E como é esse processo de aprendizado, de aprendizagem? Quando você lê, quando eu leio, quantos por cento que você aprende do que você lê? Quando você lê, vou repetir, porque isso aqui não pode ser esquecido jamais. Quando você lê, você aprende um total de 10%. Só 10% quando você lê. Tá bom? Quando você lê, e não é simplesmente uma leitura, não. É quando você lê, e essa leitura, eu posso colocar aqui uma coisa chamada ler com atenção. Deixa eu colocar aqui. Quando você faz uma leitura com atenção, porque tem gente que lê, mas não lê com atenção. Quando você lê com atenção. Então, quando você lê com atenção, você aprende 10%. Então, por isso da importância de uma didática que eu uso aqui, que nas minhas aulas eu tento explicar o máximo que eu puder, de uma forma devagar, para que as pessoas entendam, tá? Porque todo mundo tem um processo de aprendizagem. E eu entendo isso, que para aprender a Bíblia tem que ter um processo de aprendizagem. Tá? Então, por isso que eu separei, por isso que a teologia sistemática ela é separada, e eu vou aqui especificar ela, tratando ela por partes, para poder facilitar, tá bom? Agora, quando você escuta um podcast, quando você escuta uma pregação, quando você escuta uma aula, tá? Quando você escuta ela e você depois de novo você faz o quê? E você pega e escuta novamente. Qual é o percentual do seu aprendizado quando você escuta algo e repete de novo, aí escuta de novo? A aula de ontem está gravada. Você pode escutar ela, assistir ela várias vezes para você aumentar, para você aprender pelo menos repetindo isso, escutando aí uns 20%. Ó, 20%. Tá? Você escutando 20%. Então, e você repetindo, escutando novamente. Então, a aula de ontem, o que é que eu peço para você que me acompanha aqui, todos vocês alunos? E assista ela uma vez só, assista ela várias vezes. Eu assisti minha aula de ontem, quando você repete novamente aquilo que você está fazendo. Teu aprendizado dobra. E eu amo quando o aluno desenvolve esse aprendizado com muita força. Agora, quando você observa, qual é o total? Quando você observa, quando você faz análise aos detalhes, quando você presta atenção a pequenos detalhes daquilo que está sendo falado, qual é o percentual disso? 30%. 30%, olha aqui. Quando você observa. Por isso que é importante você ter um papel, uma caneta, para observar os detalhes que eu vou falar aqui, porque tudo isso vai te ajudar no dia a dia. E o que você aprender, você não vai esquecer, você vai reter essa informação. Então, agora quando você ouve, quando você aprende um total de 50%, principalmente quando você lê e ouve, sabe? Então, quando você lê e ouve, às vezes eu pego a Bíblia comentada, eu ouço ela comentada, ouço ela na voz de Cid Moreira e ouço o mesmo assunto e leio o mesmo assunto na Bíblia. E depois leio a Bíblia comentada também, para que eu possa aprender. Então, olha só, quando eu faço essa regra, eu aprendo 50%. Aprendo um total de 50%. Por isso da importância que você encontra tantas pessoas que não aprendem nada. E quem está falando para vocês não é qualquer pessoa, não. Eu estou aqui, eu dou aula, eu estou muitos anos agora, vou fazer 3 anos que eu não estou dando aula presencial, porque eu montei o nosso seminário, que é o CETAC, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos. Eu foquei mais online e eu desenvolvo essa mesma didática. Por isso que eu estou aqui conversando com vocês e estou ouvindo vocês ali. Tá? Então, eu sei que eu já formei muita gente
porque eu tinha vergonha na hora de colar, na hora de você perguntar o que significa antropologia. Se você, dentro do básico que você estudou, você não consegue explicar o significado daquilo que você estudou 1 ou 2 meses, e eu estou falando para vocês porque eu fiz muitas provas e eu corrijo, junto com os professores aqui do CETAT, muitas provas de pessoas que estudam, que entram num seminário, mas não querem estudar, não querem aprender, querem diploma, querem certificado. Tem pessoas que abandonam aqui o curso porque a gente não vende diploma, porque aqui você entra e você tem que realmente estudar. Cada disciplina tem mais de 300 páginas, não é para qualquer um. Tem um questionário que tem pegadinha, as pessoas ligam aqui, tem vírgulas, ponto, acento e tantas coisas que faz com que você tenha uma atenção total para você aprender, faz você perguntar, faz você comentar, faz você repetir, faz você relatar, faz você reproduzir, faz você recordar. Você tem que debater, definir, marcar, renomear, voltar. Aí tem pessoas que querem já responder sem saber, a plataforma bloqueia. Aí a pessoa às vezes liga reclamando: pastor, tá difícil aqui, a plataforma tá errada, tá tudo bagunçado. Aí a gente entra no perfil da pessoa, do login da pessoa, e percebe que a gente controla o tempo que a pessoa ficou na plataforma. Quando você vai para o estudante ele entra, nem lê a disciplina e ele quer já responder para poder adquirir um diploma. Então é muito difícil. No CETAT, nós recomendamos você nem querer, porque você vai sofrer aqui, porque aqui tem que ler bastante. A gente não entrega de graça as coisas, não. Conteúdo de graça, não. Tem que estudar. Para ter um diploma, nossa, acabou um aluno dizer aqui, ó, que está ainda no primeiro módulo de oratória, porque esses cursos são caríssimos aí lá fora. E nós aqui nem cobramos, porque o preço que está hoje é insignificante. O que acontece? Eu encontro pessoas como essas aqui, que não conseguem argumentar. E se eu fizer tudo isso que eu estou fazendo, perguntar, argumentar, repetir e observar os detalhes, eu vou aprender, gente, isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. 70% quando você argumenta. Você aprende um total de 70%. Tá? Então isso é muito importante. Por isso que a Bíblia ela tem que ser estudada, analisada. A Bíblia não é... Por isso que tem pessoas que quando entram para estudar teologia, eles ficam admirados, porque teologia não é para preguiçoso. Por isso que tem gente que vai iniciar na fé, vai terminar do mesmo jeito e nunca vai saber nada, só vai ler a Bíblia quando tiver na igreja. Então, agora quando você põe em prática tudo aquilo que você leu, estudou, debateu na sala de aula, conversou com seus professores, quando você pratica, quando você estuda, pratica, escreve, interpreta, traduz, expressa, repete, revisa, escreve no papel, conta para os seus melhores amigos, fala para a professora, fala para o amigo, cataloga, sabe? Referencia, busca texto, repete. Aí o que é que vai acontecer com esse teólogo? Por isso que tem teólogos e teólogos, por isso que tem estudantes e estudantes. Esse aqui aprende aí um total de 80%, se você fizer isso com a teologia sistemática. Tá? Agora, quando você ensina as outras pessoas, você aprende um total de 95%, ainda melhor ainda. Se você ensina como eu estou fazendo aqui, eu ensino teologia sistemática há muitos anos. Eu me formei em 96. Eu lembro que eu fiz o básico naquela época, que era o graduado, básico, médio, bacharel, mestrado e doutorado. E eu estou falando naquela época. Se eu não tivesse me dedicado à forma de aprendizagem, eu não teria evoluído um pouco que eu evoluí em relação à mente das mesmas pessoas da minha época, que eu estudei há mais de 25 anos atrás, né? Então, a cabeça dos teólogos daquela época, e às vezes alguns amigos são os mesmos. Agora, quando você ensina, você pega tudo isso
né? Isso aqui não é nada, nada, absolutamente nada. Agora, quando você pega tudo que você estudou, tudo que você aprendeu e você ensina como professor, você desenvolve muito mais. Que automaticamente você aprende um total de 95% quando você explica, quando você resume, quando você estrutura, que é isso que eu faço aqui, quando você define, quando você elabora, quando você ilustra. Então, quando eu faço esses modelinhos aqui escrevendo, a aprendizagem sua é muito grande, que é uma tabela de aprendizagem de William Geisler, que inclusive, deixa eu colocar aqui para você aqui, ó. Tá bom? Quem está aprendendo quem está vindo pela primeira vez. Então é muito ruim quando você aprende a Bíblia e você não transfere para ninguém, você vira um mar morto. Tá bom? Então desenvolva essa habilidade de aprender para ensinar. Aprender para ensinar. Tá bom? Que Deus possa abençoar. Então o aluno evolui muito. E quando o professor não tem compromisso com o aluno, ele não está nem aí. Eu poderia vir aqui, falar rápido, gesticular, gritar, pregar, ler, não dar atenção, ir direto ao assunto, apenas ler o conteúdo, não fazer não seguir essa sequência de uma tabela de aprendizagem. E você vai ver o que vai acontecer com todas as pessoas que vão sentar a primeira vez comigo, aprendendo teologia sistemática, quando finalizar. Depois eu vou fazer uma aula mostrando, quando todo mundo fizer as provas, tiver seu certificado e eu tiver a conclusão, eu vou te mostrar o resumo da qualidade e o resumo de aproveitamento de cada aluno. Eu duvido que as pessoas não ultrapassem 80% no aprendizado, que não ultrapasse uma nota de 80% nas disciplinas. Tá bom? Tudo bem? Vamos lá?